É sempre muito bom estar aqui. Hoje estamos tendo mais um dia especial. Tantas coisas boas acontecendo. Como a Érica já falou aqui hoje, a família está crescendo. E hoje nós fizemos a nossa primeira recepção de novos membros. Nesses 2 anos que a igreja tem de vida, a primeira vez que isso aconteceu. A gente está aprendendo muito, a gente está crescendo, se adaptando, né, com essas novas realidades. E entre esses novos membros que nós recebemos hoje à tarde, algumas famílias estão longe daqui, acompanham a gente online, não vivem em Orlando. Nós temos famílias em outros estados aqui nos Estados Unidos, temos famílias no Brasil, e para a gente é uma honra muito grande. Sabe quando a palavra fala que vai além do que a gente possa pedir, além do que a gente possa pensar? Quando a gente confia, quando a gente entrega, quando a gente acredita, o Senhor sempre tem o melhor para as nossas vidas. Aquele versículo que a gente tanto gosta de repetir, porque ele está gravado no nosso coração, na nossa mente, e quando a gente passa por algo que às vezes a gente não está entendendo, a gente sabe que todas as coisas contribuem para o bem. E quando ele fala todas as coisas, são todas as coisas. E é maravilhoso viver isso. Essa semana, no Vida em Casa, a gente começou falamos sobre discipulado. E nós lemos o versículo que está em Mateus capítulo 28. E me ministrou tanto, falou tanto comigo aquele versículo, que eu quero continuar pregando nele hoje. Então, Mateus capítulo 28. Muitos de vocês têm esse versículo de cor, de memória. Capítulo 28, versículos 19 e 20. Porque é realmente algo que toca muito os nossos corações. Tudo que a gente faz, tudo que a gente planeja aqui na vida, a gente sempre pede: Senhor, se é a Tua vontade, se é o Teu plano, se é o Teu querer, que as coisas aconteçam. A gente nunca quer fazer nada que não seja aquilo que Deus tem para a gente, para esse tempo, para esse lugar. Porque nós sabemos que se é algo nosso, e Deus não está nisso, nós estamos por nossa conta. Nós estamos pela nossa força e pela nossa capacidade. Mas quando o Senhor está com a gente, quando o Senhor está naquilo que Ele está mostrando, naquilo que a gente está vendo, naquilo que a gente está buscando, as coisas acontecem, o favor dEle vem sobre nós. A presença dEle é que faz toda a diferença nas nossas vidas. E é o que a gente tem vivido, e a gente não quer outra coisa, a não ser a vontade de Deus, o tempo de Deus, aquilo que Ele tem para nós nesse lugar. Nós não queremos viver outra coisa. E não existe nada mais forte para a gente viver do que isso aqui que está escrito nesse texto. Porque a palavra quem nos fala que se a gente fizer o que está escrito aqui nesse texto, Ele vai estar conosco. Ele vai estar com a gente e Ele vai nos fazer viver o seu favor. Ele vai nos fazer viver a sua vontade, o seu querer para as nossas vidas. E a palavra diz o seguinte: portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu tenho ordenado a vocês. E lembrem disto: eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Na quarta-feira, a Érica ainda leu na versão dela e fala: e eu estarei com vocês enquanto estiverem fazendo isso. Isso mostra que uma igreja está viva. A busca de viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Os nossos olhos, os nossos corações estão postos na vontade de Deus para esse lugar, para esse tempo, para as nossas vidas aqui. E não existe como nós fazermos isso que o Senhor nos falou para fazer. Continuar a obra que Jesus começou, tendo uma mente individualista. Achando que a gente pode viver sozinho, achando que a gente pode viver separado, achando que a gente pode viver independente. Não existe essa possibilidade. E ainda menos, tem bastante gente chegando aqui hoje, ainda menos aqui na vida. Aqui não existe essa cultura individualista. Aqui não existe isso de estou por minha conta, né? Como é que a gente falava quando era criança? Cada um por si e Deus por todos, né? Não existe isso aqui. Não existe. Não tem cada um por si. A gente acredita que o Senhor nos colocou nesse lugar, nos plantou nesse lugar
para abençoarmos e sermos abençoados através de quem Ele colocou do nosso lado. Não existe coincidência, não existe acaso. Principalmente no que a gente tem vivido aqui, é algo tão perfeito. A gente olha e fala, uau! Como que pode o Senhor ser tão detalhista nas pessoas que Ele está mandando? Como pode o Senhor ser tão detalhista nas características de cada um? Né? As nossas Martas com coração de Maria, né? Pessoas que são super dedicadas, mas que estão com o coração tão amolecido, estão com tanta sede, estão com tanta fome. As pessoas entregando seu tempo, seus talentos, a sua influência, para que o Senhor possa usar tudo isso. E é o que nós vemos aqui. Essa cultura individualista, ela não cabe. Se você tem pensado que você está sozinho, muda essa maneira de pensar hoje, porque você não está. Ainda ontem a gente estava conversando sobre isso. Nós temos 2 momentos aqui em Orlando, né? A nossa primeira passagem, que foi de 2012 a 2016, que eu tinha esse sentimento. E eu falava para a Érica várias vezes, a gente está sozinho aqui. A gente não tem para quem ligar se a gente precisar. Se acontecer algo com a gente, não sei se vai ter alguém que se importe com isso. Mas isso era algo que estava acontecendo dentro de mim. Por situações que eu havia vivido, por situações que eu havia passado. Eu estava machucado. Eu estava ferido e eu tinha esse sentimento. Inclusive eu já tinha gente aqui na minha vida, que hoje está aqui na minha vida, que já estava naquela época. E eles tinham para me oferecer exatamente o mesmo que me oferecem hoje. Mas eu marcava a distância. Eu pensava todo o tempo que eu estava sozinho. E muitas vezes a gente tem que fazer essa avaliação dentro dos nossos corações. Por que a gente está se sentindo dessa maneira? Por que a gente tem se empenhado em viver dessa maneira? Se o que a palavra está nos dizendo é que não existe a possibilidade de você ser individualista. Quando você começa a estudar o Novo Testamento, ele está cheio de mandamentos que mandam fazer isso ou aquilo, sempre uns pelos outros. No Novo Testamento para frente, Jesus chegou. Jesus veio e revolucionou o mundo. Jesus veio e mudou a maneira das pessoas pensarem, a maneira das pessoas viverem, a maneira das pessoas atuarem. E no Novo Testamento nós vemos a palavra nos ensinando e ela fala, amem uns aos outros. Orem uns pelos outros. Ajudem uns aos outros. Isso são os ensinamentos que nós temos por todos os lados. E com isso nós chegamos à conclusão de que é impossível, não é que é difícil, é impossível seguir a Jesus sozinho. Não tem como isso acontecer. Não tem como você viver isso, é impossível. E nos últimos domingos a gente vem falando muito disso, de influência, de seguir Jesus para viver transformação. Faz parte do processo e muitas vezes a gente se frustra porque a gente não está experimentando essa transformação. E graças a Deus porque aqui a gente tem visto isso por todos os lados. Tanto aqui quanto online nós temos ouvido, visto os testemunhos do que o Senhor está fazendo. Do quanto Ele está mudando o comportamento, o coração das pessoas, a existência delas. Porque elas se abriram para essa palavra que tem poder de transformar a tua vida, a tua história, a tua família, a tua existência. Por isso nessa tarde eu te desafio a fazer isso. Se você está se sentindo sozinho, ou se você faz planos de seguir fazendo aquilo que o Senhor tem colocado diante de você, de maneira individualista, muda isso agora. Muda isso agora porque o Senhor tem colocado pessoas do teu lado para mostrar o amor dEle sobre a tua vida, para mostrar o quanto Ele se importa com você, para mostrar e deixar claro para você de que você não está sozinho. Jamais, jamais. Ainda que muitas vezes não se sentir sozinho, às vezes vai significar uma ligação, né? Quando a gente precisava viajar, a gente ligava para deixar o cachorro, né? Que presente de grego. Mas com isso a gente sabia que a gente não estava sozinho. É impossível seguir a Jesus sozinho. Se comprometa, se importe, queira saber o que está acontecendo com quem está do teu lado, cuide dessa pessoa, ore por essa pessoa, se comprometa com essa pessoa. Você já não vai mais se sentir sozinho e ela, consequentemente, também já não vai se sentir sozinho. A igreja que o Senhor tem colocado aqui nesse lugar, o Senhor tem um plano para a igreja.
O Senhor tem algo que Ele quer fazer através da igreja, mas muitas vezes nós vemos a igreja como um lugar que nós simplesmente vamos lá uma vez por semana, e a igreja não é um clube social. Mais do que nunca nessa pandemia nós aprendemos que a igreja não é um edifício, não é o prédio, não são as instalações. Nós precisamos ser igreja e não ir à igreja. Onde nós estivermos, com quem nós estivermos, nós precisamos ser igreja. E quando a gente tem isso claro, de que não é o prédio, não é um clube social, não é uma organização, não é uma instituição para simplesmente fazer caridade, não é nada disso. Igreja não é uma opção, é vida ou morte. É viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, e eu não estou te falando só do tempo que você está vivo aqui nessa terra, eu estou falando de vida eterna. Eu estou te falando daquilo que Ele tem para você, daquilo que Ele tem preparado para você, e que o pecado atrapalhou, e que o pecado afastou, mas Jesus Cristo vem para te oferecer conexão novamente com o Pai. E enquanto você está aqui, você vai ter uma vida, e uma vida abundante, se você viver aquilo que Ele tem para você. A igreja é a estratégia de Deus para alcançar o mundo, para levar essas boas novas transformadoras, para levar essas notícias que enchem as pessoas de vida, que transformam realidades, que transformam pensamentos, tudo com um propósito. Não é simplesmente um programa. Quem sabe os programas podem até ajudar, mas esse não é o motivo principal da igreja. De mais ou menos quase 200 vezes que nós vemos a palavra igreja no Novo Testamento, pelo menos em 90 delas, quando a palavra igreja aparecia, ela estava se referindo a reuniões locais de crentes que se juntavam para comunhão e para missão. Eles se reuniam para se ajudar, para se apoiar, para fazer com que os outros se sentissem melhor, para fazer com que os outros não se sentissem sozinhos. E então, a partir de aí, equilibrado, bem baseado, eles se focavam numa missão, que era aquilo que Deus tinha para a vida deles, que era fazer com que mais e mais pessoas conhecessem essa mesma realidade, esse mesmo amor, essa mesma transformação. Então, para isso a igreja foi criada, para que você vivesse primeiro o cuidado de Deus na tua vida, e depois de viver esse cuidado sobre a tua vida, outras pessoas pudessem viver isso também, através de você. Não fica em você, não é algo mesquinho, não é algo pequeno, não é algo individualista, é algo que o Senhor faz primeiro em você, para depois fazer através de você. Desde o primeiro dia a gente pensa nisso, desde o primeiro dia a gente ora pedindo para que o Senhor nos use, para que o Senhor nos capacite, para que o Senhor leve esperança, leve transformação a quem Ele colocar do nosso lado. Em cada oportunidade, em cada situação, porque nós precisamos crer que nós fomos chamados. Nós falamos a semana passada no Vida em Casa de identidade. Você precisa saber quem você é, porque quando você sabe quem você é, não é qualquer coisa que te tira do lugar, não é qualquer problema que vai te desequilibrar, não é qualquer situação que vai te fazer desistir, porque você tem que acreditar que o Senhor te chamou, porque Ele acredita em você. Ele deu o seu único filho por amor a você, mesmo te conhecendo, mesmo sabendo das tuas debilidades, mesmo sabendo das tuas fraquezas, mesmo sabendo dos erros que você já cometeu. Ele te ama e Ele acredita em você, a tal ponto de entregar o seu único filho por amor. Mas você acredita nisso? Você precisa começar a crer, porque quando você crê, vai mudar tudo na tua vida. Crer que o Senhor se entregou, crer que Ele te chamou, crer que Ele te plantou aqui nesse lugar para te usar, para que o nome dEle seja glorificado, para que você possa ir e pregar, para que você possa falar daquilo que o Senhor está fazendo na tua vida, para que você se transforme num testemunho, para que você se transforme num caso real daquilo que o Senhor pode fazer na vida daqueles que acreditam nele. Se você ficar esperando as condições perfeitas para ajudar aos demais, eu posso te dizer que isso nunca vai acontecer. Sabe aquela pessoa que está sempre dizendo, no dia que acontecer tal coisa, então eu faço. No dia que eu estiver vivendo tal situação, então eu me entrego. No dia que estiver acontecendo isso na minha vida, então as coisas vão acontecer. Se você está esperando as condições perfeitas, isso nunca vai acontecer. O dia de começar é hoje, é agora. Se o Senhor te chamou, se o Senhor te colocou nesse lugar,
Como a gente sempre fala, tudo que você precisa já está na tua mão, ou está ao teu alcance. Você precisa mudar essa maneira de pensar, você precisa virar essa chave e acreditar, saber que o Senhor, em sua soberania, porque Ele sabe de todas as coisas, Ele não errou quando Ele te chamou, Ele não errou quando Ele te trouxe para esse lugar, para que Ele te use nas tuas mãos. Ele quer te usar, Ele quer te levar, Ele quer te capacitar, mas vai ser da maneira dEle, no tempo dEle, do jeito que Ele tem para você. Então não espere as condições perfeitas, faça agora. Faça agora, deixe de se concentrar naquilo que você não tem, deixe de pensar só naquilo que você não pode, só naquilo que você não consegue, deixe de se comparar e viva aquilo que o Senhor tem para você, que é único, que é especial. Viva isso para você, viva aquilo que o Senhor tem para a tua vida. O que significa ajudar as pessoas que o Senhor colocou ao nosso lado, que o Senhor colocou em nossa vida. Normalmente a gente busca algo rápido, algo fácil, algo cômodo, algo que a gente saiba fazer bem, algo que a gente se sinta à vontade fazendo. Primeira coisa que a gente busca é olhar quem a gente tem alguma afinidade, quem a gente se dá bem, quem a gente acredita que a gente vai se entender, né, mais fácil. Normalmente é o que a gente busca, mas fazendo isso nós vamos lidar com o modo superficial, com os problemas mais superficiais que as pessoas têm. Fazendo isso, nós não vamos nos aprofundar, nós jamais vamos chegar no motivo real do porquê a pessoa está vivendo aquilo, ou do porquê ela se comporta daquele jeito. Nós sempre vamos precisar investir tempo para chegarmos aos motivos reais, do porquê as pessoas estão sofrendo, do porquê elas estão vivendo daquele jeito, e então nós chegaremos à solução de verdade. Tem um texto em Marcos que fala justamente disso. Alterar a situação externa não altera o coração. Alterar aquilo que a gente está vendo, né, simplesmente a casca, simplesmente a superfície, no final do dia vai fazer com que aquilo que realmente está dentro se esconda ainda mais, e os problemas nunca vão ser tratados. Então em Marcos capítulo 7 a palavra diz o seguinte: Jesus chamou outra vez a multidão e disse: escutem todos o que eu vou dizer e entendam. Tudo o que vem de fora e entra numa pessoa não faz com que ela fique impura, mas o que sai de dentro, isto é, do coração da pessoa, é que faz com que ela fique impura. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Quando Jesus se afastou da multidão e entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram o que queria dizer com essa comparação. Então ele disse: vocês são como os outros, não entendem nada. Aquilo que entra pela boca da pessoa não pode fazê-la ficar impura, porque não vai para o coração, mas para o estômago e depois sai do corpo. Com isso Jesus quis dizer a todos os tipos de alimento podem ser que todos os tipos de alimento podem ser comidos. E ele continuou: o que sai da pessoa é o que a faz ficar impura, porque é de dentro, do coração, que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências. Você já foi afetado por alguma dessas situações? Pois é, elas vêm de dentro, elas vêm do coração da pessoa. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Tudo o que existe de ruim vem de dentro. Muitas vezes estão escondidos aí dentro. Muitas vezes estão gerando com que nosso comportamento todo seja afetado. E se nós tentarmos lidar simplesmente com as circunstâncias externas, nós vamos perder o nosso tempo. Qualquer ajuda que podemos oferecer às pessoas que lutam contra o pecado precisa visar a transformação do coração e não do comportamento. Nós precisamos buscar isso, pedir que o Senhor faça isso. Quando nós oramos aqui pedindo para que o Senhor faça aquilo que a gente não pode fazer, para que o Senhor chegue aonde nós não podemos chegar, é disso que nós estamos falando. Para que o Senhor possa cuidar
do coração, para que o Senhor possa cuidar daquilo que nós não estamos vendo e que muitas vezes estão gerando esse comprometimento no comportamento das pessoas. E sabe o que é que pode transformar tudo isso? O Evangelho, a palavra do Senhor, aquilo que Ele pode fazer. Quando nós tentamos mudar alguém, quando nós tentamos mudar aquilo que nós estamos vendo, quando nós tentamos obrigar as pessoas a fazerem as coisas da maneira como nós entendemos, nós só causamos mais prejuízos. Então, como podemos mudar o coração de alguém? E eu te respondo hoje a resposta mais simples que você pode entender: isso é impossível. Você não pode mudar o coração de ninguém. Você pode tentar condicionar um comportamento, você pode tentar ensinar uma regra, como hoje tantos tentam ensinar para a gente: faz isso, isso e isso, que a tua vida vai mudar, que você vai encontrar sucesso, que as coisas vão começar a acontecer. Mas é impossível um homem mudar o coração de outro homem, uma pessoa mudar o coração de outra pessoa. E é aí nesse momento que entra em ação o plano divino da redenção. Porque quando nós recebemos a Jesus em nossas vidas, em nossos corações, então tudo muda. O Evangelho não diz respeito apenas a sermos salvos. Deus descreve a salvação e a transformação da vida cristã da seguinte forma. Isso está em Ezequiel capítulo 36, versículos 26 e 27. Eu lhes darei um coração novo e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração bondoso, obediente. Porei o meu espírito dentro de vocês e farei com que obedeçam às minhas leis e cumpram todos os meus mandamentos que lhes dei. Muitas vezes a gente está olhando e falando: pô, mas o cara não acerta, o cara não faz o que é correto, não faz o que é bom, e a gente quer mudar esse comportamento. Mas é o plano divino da redenção que pode trazer essa transformação, porque isso muda tudo. Ser salvo não significa fazer uma oração e seguir a vida como se nada tivesse acontecido. Não significa ficar só nessa parte superficial, não significa viver ou fazer aquilo que as pessoas estão dizendo que você tem que fazer. Isso a gente chama de religiosidade. E quantas pessoas nós vemos a vida inteira dentro das igrejas vivendo religiosidade e não experimentando a vida abundante que Jesus nos ensina, porque simplesmente tem um checklist dizendo o que precisa fazer, ok, o que precisa vestir, tá ok, como tem que falar, tá ok, e o coração não é transformado, porque você está simplesmente seguindo regras, seguindo coisas que te mandaram fazer, coisas que te obrigam a fazer. E o que de verdade importa, o que muda o teu comportamento, o que muda a tua maneira de viver, a maneira de ver as coisas, que é o teu coração, que o Senhor diz aqui, que Ele pode mudar, que Ele quer te dar o seu espírito e colocar isso dentro de você. Você não chega nesse ponto. Quando Deus entra na nossa vida, nós somos transformados de dentro para fora. Se tem algo que eu aprendi de uma maneira tão especial nesses 2 anos da vida, é isso. Quando eu quero mudar, as coisas se escondem dentro das pessoas e eu não tenho acesso. Quando eu confio que a obra do Senhor vai ser feita na vida da pessoa, eu dou um passo para trás e simplesmente observo. E quando eu vejo que as coisas estão mudando por fora, é sinal de que por dentro existe vida, existe saúde, existe transformação, porque é algo que o Espírito Santo de Deus está fazendo e não eu. Eu estou lá sim, claro, sempre para apoiar, para conversar, para orientar, para tirar as dúvidas caso alguém queira perguntar o que a palavra de Deus diz. Mas a minha intenção e o meu trabalho, desde o primeiro dia da igreja, a gente fala aqui, é simplesmente não atrapalhar aquilo que o Senhor está fazendo. É o Senhor quem está transformando a tua vida. É o Senhor quem está te mostrando aquilo que Ele tem para você. É o Senhor quem está te levando a essa novidade de vida. É o Senhor quem está te levando a isso que você nunca tinha experimentado antes, a isso que você nunca tinha vivido antes. E como é maravilhoso todas as semanas ouvir histórias como essa. Todas as semanas ouvir pessoas dizendo que nunca tinham vivido o que estão vivendo. Porque o meu trabalho está sendo bem feito. Eu simplesmente não atrapalho.
Eu gosto de ver aquilo que o Senhor está fazendo na vida das pessoas. Então nós somos transformados de dentro para fora. Literalmente o Espírito entra nas nossas vidas e somos transformados desde o nosso interior. Quando a gente percebe, já não existe mais aquela vontade de desobedecer, de transgredir, de fazer o que não é correto, de fazer o que não é bom. E assim, quando andarmos ao lado de pessoas feridas, pessoas traumatizadas, que Deus colocou na nossa vida, nós vamos lembrar de onde vem o nosso poder. Nós vamos nos lembrar que armas nós temos que utilizar nas nossas guerras. Porque o Senhor não está fazendo o que está fazendo na tua vida para que você fique mais bonitinho na foto. O Senhor não está fazendo o que está fazendo na tua vida para que as pessoas olhem para você e falem: uau, que família bonita, que comportamento legal, que cara exemplar. Ele está fazendo isso na tua vida para que outros possam viver o mesmo através daquilo que você está vivendo. Para que outros que compartilham a mesma história que você, quem sabe viveu, os mesmos traumas que você experimentou, as mesmas feridas que as pessoas que você acredita que deviam te amar, que deviam cuidar, que deviam te orientar, e no final do dia te machucaram. Mas quando você vive essa transformação, quando você vive essa vida do Senhor sendo derramada sobre você, você entende que aquilo que Ele está passando vai ser superado pela manifestação do poder de Deus na vida dele, porque você já experimentou isso. Você já experimentou isso na tua vida. Amém. O teu poder vem do Senhor. É o Espírito Santo de Deus quem transforma. Não se trata somente de questões físicas, que podemos resolver com trabalho duro, com dedicação. São questões muitas vezes espirituais que vão se aprofundando mais do que nós podemos imaginar, que vão afetando, que vão interferindo, que vão atrapalhando. Com tudo isso, Deus nos fornece tudo o que nós necessitamos para cumprir o seu chamado, para fazer aquilo que Ele tem nas nossas vidas. É como eu falo, tudo está na nossa mão ou está ao nosso alcance. O poder de transformar os corações e vidas vem do Espírito Santo. João 6,63 diz o seguinte: o Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. É somente o Espírito de Deus quem pode fazer isso, e Ele está aí, à tua disposição. O Senhor já colocou isso para você. Ele foi, mas Ele deixou o Consolador. Jesus ainda estava limitado por um corpo, não podia estar em todos os lugares, mas Ele deixa o Espírito Santo que habita dentro de nós. Nós somos casa, nós somos habitação do Espírito Santo de Deus. Já não existe limitação, Ele está com você todo o tempo, todos os dias. Ele está em você, e é Ele quem pode transformar não só a tua vida, mas daqueles que Ele tem colocado ao teu lado. Aceita esse desafio. Viva dessa maneira, viva acreditando nisso. Eu já falei da importância de você crer. Se você não souber disso e se você não acreditar, você jamais vai viver o poder que isso pode trazer para a tua vida. Muitas vezes a gente fala: não, mas não dá, não é para mim, é para o pastor, é para quem está trabalhando na igreja. Aqui não fala isso. O texto que nós lemos fala o seguinte: portanto vão. Ele não fala vão os pastores, vão os missionários, vão os líderes da igreja, não. Ele fala vão, é para você também. E esse Espírito está dentro de você, está na tua vida, ele foi derramado sobre você. E se você pedir, se você acreditar, se você passar a viver de acordo com o que a palavra está te falando, a tua vida nunca mais vai ser a mesma. A vida daqueles que estão à tua volta nunca mais vão ser as mesmas. Porque é a palavra de Deus quem me garante isso. É ela quem me ensina isso. E muitas vezes a gente sabe, inclusive de memória, alguns desses textos, mas a gente não aplica. A gente fala: não vai dar, não vai acontecer, comigo não, quem sabe com quem está do lado, mas comigo não vai acontecer. Essa transformação vem também através da palavra de Deus. Outra coisa que a gente vive aqui todos os dias. Tem gente aqui com fome da palavra de Deus. Tem gente aqui lendo a Bíblia como nunca leu antes e sendo transformado por isso.
2 Timóteo 3, 16 e 17 diz o seguinte: porque toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Você quer saber? Não precisa seguir mais ninguém aí nas tuas redes sociais, não. Você quer saber a maneira certa de viver? Está aqui, ó. Palavra de Deus, ela me ensina a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Não são ações vazias, são ações consequentes dessa transformação que a palavra de Deus, que ser cheio do Espírito de Deus faz em mim. Somente através disso eu vou estar preparado, eu vou estar pronto para fazer todo tipo de boas ações. Quando nós usamos a palavra de Deus para aconselhar, há poder nessas palavras. É como se o Senhor estivesse endossando aquilo que a gente está falando. E também transformação através da oração. Você pode ler isso em Tiago 5. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros para que vocês sejam curados. Oração. Muitas vezes a gente, diante das nossas dificuldades, das nossas impossibilidades, a gente corre em um, corre em outro, tenta solucionar de um jeito, tenta solucionar de outro, e só o que a gente faz é afundar mais. Muitas vezes complicar mais a situação, mas o Senhor não se mostrou, não se entregou para que Ele seja o teu último recurso, mas para que Ele seja a tua primeira fonte. O primeiro lugar onde você busca, o primeiro lugar onde você se refugia, o primeiro lugar onde você busca o socorro para a tua vida. Quando nós oramos pela transformação de corações, existe poder. Paulo nos prometeu, porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês vão morrer espiritualmente. Mas, se pelo Espírito de Deus, vocês matarem as ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Levar os fardos uns dos outros não é fácil. Ajudar quem está aí do teu lado não é fácil. Mas também não é opcional. A Bíblia não me ensina isso. Um lugar como esse, cheio de gente isolada, se sentindo derrotada por seus pecados e sem alegria, nunca foi o plano de Deus para a sua igreja. Nunca foi aquilo que Ele sonhou, nunca foi aquilo que Ele planejou, nunca foi. Jesus pretendia que a sua igreja avançasse poderosamente, cheia de alegria e de amor. Que você possa ser alvo disso hoje, que você possa viver isso de verdade na tua vida, porque se a igreja quer cumprir a missão dada por Deus no nosso mundo, nós devemos assumir a nossa responsabilidade. Essa responsabilidade é mútua. Eu tenho, você tem. Existe amor, existe alegria, existe respeito. E nós podemos viver isso que o Senhor de verdade planejou. Isso de verdade que o Senhor queria que a igreja vivesse. Nós teremos que aceitar o chamado de levar o fardo um dos outros. Mesmo quando é difícil. Mesmo quando estamos com a cabeça cheia de problemas. Mesmo quando não acordamos dispostos. Mesmo quando naquele dia a gente acredita que não consegue. Porque só assim nós poderemos ajudar quem está falando mal dos outros, ou lutar contra algo que está errado, ou alguém que está machucado, alguém que está ferido, e por causa disso está fazendo determinadas coisas que não deveriam estar sendo feitas. A gente não devolve o mal com o mal. A gente não devolve na mesma moeda. Eu gosto muito de falar disso, cada um entrega o que tem. Se o Senhor tem te dado vida, se o Senhor tem te dado amor, se o Senhor tem derramado sobre a tua vida algo, compartilhe isso com as pessoas. Compartilhe e faça a diferença onde você está, através do poder de Deus que se manifesta na tua vida. Cada um de nós precisa fazer a nossa parte. Cada um de nós precisa viver isso para que nós possamos de verdade alcançar o propósito de Deus para as nossas vidas. Esses dias eu estava ouvindo uma história e eu achei incrível. Um pai falando dos filhos, que toda vez que encontra eles brigando, é porque algum deles fez algo com o outro. Eu acho que já aconteceu isso na tua casa também. E quando você chega para perguntar por que ele fez aquilo, ele fala, foi sem querer.
Foi sem querer, eu não queria fazer isso. Eu já vivi isso na minha casa algumas vezes, quando eu fui cobrar responsabilidades de coisas que deveriam ter sido feitas. Eu não sabia, foi sem querer. E muitas vezes nas nossas vidas, a gente passa a vida fazendo as coisas sem querer. E às vezes me dá medo, porque um dos maiores medos que eu tenho é de viver toda a vida sem querer. Por isso eu falo tanto de propósito, por isso eu falo tanto de ser intencional. Por isso eu falo tanto de entender aquilo que o Senhor tem e se entregar e confiar e viver aquilo que Ele tem para nós. Nós precisamos ser intencionais. Cada um de nós precisa fazer a nossa parte. Você não pode acreditar de verdade que a igreja vai ser algo saudável sem você fazer absolutamente nada. Você vai precisar fazer a tua parte. Todos nós temos que participar. Essa era a visão que Paulo tinha, que nós vemos em Efésios capítulo 4, versículos 15 e 16. Pelo contrário, falando a verdade, com espírito de amor, cresçamos em tudo, até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado, e todas as partes fiquem ligadas entre si, por meio da união de todas elas. E assim, cada parte funciona bem, e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Esse é o objetivo da igreja, crescer em todos os aspectos. Ser uma igreja relevante onde o Senhor nos colocou. Levar vida, levar transformação, levar esperança, levar alegria, levar amor. Mas isso jamais vai acontecer, a menos que cada um de nós realize a sua função. A menos que cada um de nós viva o seu propósito. Isso não significa que todos vamos agir do mesmo modo, mas sim que todos vamos assumir as nossas responsabilidades e viver os nossos propósitos, viver o chamado do Senhor nas nossas vidas. Funcionamos como um corpo e assim precisamos ministrar ativamente cada pessoa ao nosso redor. E assim o lugar onde nós estamos vai viver o retrato exato do que a igreja foi criada para ser. Do que a igreja foi chamada, foi formada para ser. Temos que sair do nosso caminho individual. Temos que deixar de pensar somente na gente e começar a caminhar lado a lado com quem o Senhor colocou do nosso lado, sabendo que nós fazemos parte de um plano maior, sabendo que o Senhor nos colocou juntos para que a gente possa ser mais efetivo naquilo que Ele tem colocado nos nossos corações. Não vai ser fácil, mas sabemos que com Jesus nós vamos conseguir. Sabemos que Ele é quem nos capacita. Nem sempre vai ser divertido, mas nós vamos ver que Jesus nos chamou para fazer o que nós estamos fazendo. Nós vamos sentir a dor de quem está do nosso lado. Não é o maior mandamento? Ame o Senhor sobre todas as coisas e ao seu próximo como você mesmo. Você vai olhar e você não vai conseguir ficar indiferente. Você não vai conseguir ficar parado. Jesus nos chamou para fazermos a diferença, para sermos os braços, as mãos dEle, os braços que abraçam, as pernas que ajudam, que nós possamos nos envolver dessa maneira, que nós possamos formar aqui nesse lugar uma família onde Ele possa compartilhar de verdade vida. Como eu gosto quando eu falo vida, porque foi o Senhor quem programou tudo isso que está acontecendo aqui agora. É a vontade dEle, é o reino dEle se estabelecendo. Ele é o Senhor aqui nesse lugar. Pessoas mudando, porque conheceram a Deus e entenderam o significado do amor verdadeiro. Não é um método, não é um passo a passo, é o amor de Deus fluindo nesse lugar, fluindo através da tua vida, através das tuas palavras. Dias difíceis, dias em que você está fraco, dia em que você está debilitado, mas no Senhor você encontra força.
Aleluia. Ele coloca palavras na tua boca. Ele coloca entendimento para que você possa agir da maneira correta. Ainda quando você não está entendendo. Ainda quando a tua consciência está te falando para você agir totalmente diferente. Mas a vida do Senhor vai fluir através de você. Muitos estamos bloqueados. Não porque não conseguimos, mas muitas vezes porque nós não queremos. Porque doeu. Porque machucou. Mas o Senhor te chama para viver aquilo que Ele tem para você. Que nada nem ninguém te afaste disso. Que nada nem ninguém te impeça de viver o propósito de Deus para a tua vida. Quero terminar lendo um texto. Está na 2 de Coríntios capítulo 4, versículos 7 a 9. Porém nós temos esse tesouro espiritual. Somos como potes de barro, muitas vezes sem valor, sem chamar a atenção de ninguém, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Existe um tesouro dentro de você. É a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus. Aquele que te chamou, que te conhece, que te trouxe aqui hoje, para te lembrar, para te afirmar que Ele tem grandes coisas para fazer através da tua vida. Que o amor dele vai fluir, que pessoas vão conhecer uma nova realidade através da tua vida, através daquilo que Ele vai fazer na tua vida e através dela.